A paz de Deus, meus queridos irmãos, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos seguir comentando o vídeo do nosso querido irmão Queiroz. Missão diretora. A função do pastor é cuidar da parte espiritual da igreja e não de administrador de dinheiro. Nós não pagamos o dízimo, e sim devolvemos 10% do 100% que Deus nos dá. É como a semente que o semeador guarda para plantar no ano seguinte. Já pensou se o semeador comesse toda a semente? Como plantaria sua próxima lavoura? Então vamos continuar abordando o tema, o salário do pastor. Mas aqui, neste verso que eu citei no vídeo anterior, o verso que diz assim, veja, que aquele que milita não é coroado se não militar legitimamente. Esse coroado aí não é coroado, tem uma falsa interpretação, resultado de sacar o verso do seu contexto. Então veja, esse não será coroado, eles dizem que é a vida eterna, é a tal da coroa da vida eterna, que é um negócio que nem existe. Na Bíblia não existe coroa da vida eterna. Aliás, muitos crentes de outras denominações evangélicas vivem papagaiando essa frase, coroa da vida eterna, que é uma coisa que não existe. Não existe coroa da vida eterna. O que existe é coroa da vida, que está em Apocalipse 2:8 e em Tiago 1:12. O que existe é coroa da vida, que não é vida eterna. Olha, atenção, hein? Não é vida eterna. Se você examinar o contexto onde estão colocadas estas frases, os versos onde estão colocadas esta frase, você vai descobrir que está se tratando de recompensa, galardão, prêmio por um trabalho realizado. Coroa da vida é um galardão. Agora, a vida eterna não é galardão. Vida eterna é dádiva, é presente. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. A palavra dom significa dádiva, presente. A salvação é um presente de Deus aos homens. Conquistado por meio de trabalho? Não. Leia lá Efésios capítulo 2, versículo 8, que isso não vem da gente. A salvação não vem da gente, não vem do nosso esforço, nem da nossa dedicação. E lá no verso 10 diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é um presente que nós conquistamos pela fé, de acordo com o nosso quinto ponto de doutrina, que diz lá que a regeneração, ou o novo nascimento, que é a salvação, só se consegue pela fé em Jesus Cristo. Então, esses desviados crentes da congregação, esse desviado ministério, diz aqui que esse verso aqui, que o que milita, se não militar corretamente, não vai ser coroado. E essa coroa aqui que eles estão falando é vida eterna. Isso é deturpação das escrituras, torcer as escrituras para dar sustentação às suas pregações mentirosas. Então vamos prosseguir, Então veja, para nisso aí? Não para, em absoluto. A Bíblia continua mostrando que digno é o obreiro do seu salário. Então veja,
Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo adverte o pastor Timóteo a não se envolver com os negócios desta vida. Então não tem nada que está correndo atrás de negócio, ministro empregado, dono de empresa, ministro funcionário público, entendeu? Nada disso. É depender da sua comunidade mesmo, para poder atender bem a comunidade. Vamos prosseguir. Você viu o que disse Pedro, lá em Atos capítulo 6, versículo 4? Vamos dar uma olhada? Diz assim, ó, veja: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ora, como é que poderiam os ministros da igreja primitiva perseverar na oração e na pregação da palavra? Eles não tinham outra ocupação. A tarefa deles era divulgar o evangelho. Não era ficar empregado para ganhar o seu pãozinho de cada dia. A comunidade cristã mantinha os ministros em todas as suas necessidades. Tem uma outra ideia errada aí, sabe? Em função da nossa cultura atual, dos dias em que vivemos. A ideia é o seguinte, que salário a pessoa só recebe com carteira assinada. Mas vai examinar a língua portuguesa, o dicionário vai verificar que salário não é resultado de carteira assinada, um emprego com carteira assinada. Tem nada a ver. Salário é a recompensa por um trabalho realizado. Entendeu? Nesse tempo dos apóstolos não tinha carteira assinada. E por isso, hoje, como nós temos carteira assinada, o Ministério do Trabalho, o vínculo trabalhista, todas estas coisas, nós entendemos que salário é preciso ter uma carteira assinada para caracterizar um salário. Mas a língua portuguesa não diz nada disso. A língua portuguesa diz que salário é a recompensa por um trabalho realizado. Então, o apóstolo Pedro, para perseverar na oração e na pregação da palavra, estava recebendo salário sim, porque ele estava recebendo roupa, alimentação, dinheiro, né, para exercer o ministério que lhe fora confiado. Tá vendo? Mas vamos avançar mais um pouquinho? Olha aqui, ó. O Novo Testamento diz aí que os apóstolos abandonaram as suas atividades. Não era só Pedro, não. Eles abandonaram as suas atividades para se dedicarem exclusivamente ao exercício do ministério, o ministério da palavra. É o que nós lemos lá em Marcos, capítulo 1, versículo 18. Foi o que eles fizeram. Olha, vamos lá ver. Jesus falou para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E Simão Pedro e André, deixando logo as suas redes, o seguiram. Eles abandonaram as coisas que eles estavam fazendo. Eles tinham uma empresa, hein? Eles eram pescadores profissionais. Era um pequeno empreendimento, mas eram pescadores profissionais. Era uma pequena empresa ali, uma microempresa. Abandonaram a sua atividade para seguir Jesus. E Jesus, ele era empresário? Ele tinha empresa? Não, eles foram servir ao Senhor, com o Senhor, pregar o Evangelho e viver de salário. Jesus vivendo de salário? Ora, a língua portuguesa diz que é a recompensa por um trabalho realizado. Eles estavam realizando o trabalho de evangelização, de cura, de pregação da palavra, e estavam recebendo. E vocês dizem também, que o dízimo é maldito, que não... Jesus recebia dízimo à vontade. Ele tinha lá a bolsa para coletar as ofertas, e a maioria das ofertas eram dízimo. Se fosse assim como vocês dizem, Jesus devia dizer: não, pode pôr dinheiro aí na bolsa aí, mas não quero dízimo, hein? Nada disso. Recebia oferta, recebia dízimo. Entendeu? Por quê? Porque os judeus estavam há milênios acostumados na prática do dízimo.
E muita gente lá estava vendo que colocar o dízimo lá na bolsa do sacerdote, dos fariseus, era uma roubada, entendeu? E estavam vendo que Jesus estava se dedicando e Deus estava operando por intermédio dele. Ajudava Jesus Cristo no seu ministério. É simples, minha gente, vocês estão fazendo confusão à toa. Mas esgota o assunto aí? Não se esgota o assunto aí, ó. Então, os apóstolos e Jesus viviam das ofertas que recebiam. Em João capítulo 12, versículo 6, lemos que havia uma bolsa para receber ofertas. Vamos ver lá em João 12, 6. O que é que diz a palavra de Deus? Ora, ele disse isso, referindo-se ao que disse Judas, né? Não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Judas disse, né? Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Maria ungiu os pés de Jesus com unguento, e ele reprovou isso. Por que não pegamos esse unguento aí e não vendemos por 300 dinheiro e colocamos e o dinheiro na bolsa para dar aos pobres? Também, tem o pessoal pregando aí que o dízimo era só de produtos agrícolas, etc, etc, etc. Está aqui a prova que na bolsa eles recebiam dinheiro. Então tudo isso aí, essas pregações contra o dízimo e salário, é tudo falsa pregação, sabe? Bom, eu devo admitir que há gente que prevarica nisso, gente que abusa disso aí, tá certo? Para se enriquecer. Bom, e aí, como é que fica? Como é que nós vamos saber? O Senhor Jesus disse assim, pelos seus frutos os conhecereis. Olha, Jesus mandou que a gente observasse os sinais na vida daqueles que se intitulam servos de Deus e ministros de Cristo, não é mesmo? Não mandou? Disse, e esses sinais seguirão os que creem no meu nome. Está em Marcos 16, 17 e 18. Vamos ver. E esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E olha, depois lá no verso 20 diz assim: e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, os sinais que tem que seguir a pregação do ministro. Por quê? Porque pregação sem os sinais não é do Senhor, não. Viu? Cuidado com isso aí, tá? Olha, pode até ser do Senhor, sabe? Mas o Senhor não está honrando o ministério desse camarada aí, sabe? Entendeu? Por quê? Porque não tem sinal, não tem os sinais de Deus. Tem que ter os sinais de Deus, da presença do Senhor. Isso aí. Como é que veja bem, como é que esses sinais vão surgir na vida do ministro? É através da consagração dele, do jejum, da oração, da vigília. A pessoa hoje não quer nada. Tem ministro aí que quer viajar, passear com a família, ir para Miami. Não vai aparecer nada na vida dele, os sinais não vão aparecer. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso vale para todo mundo, até para os ministros. Se ele buscar o poder de Deus na vida dele, se ele clamar com sinceridade pelas almas, pelas ovelhas que está entregue ao seu cuidado, se ele fizer jejum por elas, se ele tiver mesmo interesse por estas almas, pelo bem-estar e pela salvação delas, Deus vai aparecer na vida dele e vai fazer estes sinais. Vai impor a mão na cabeça do enfermo e vai ficar curado.
vai ficar... O demônio vai... Aparece uma pessoa endemoniada, ele faz aí, ó, não assopra, ó. E o demônio vai embora, porque o demônio não resiste à presença de um servo de Deus. Agora, essa turma aí que vive só no tchu-tchu-tchu-tchu, na conversa mole, entendeu? Não aparecem sinais de Deus na vida dele. Então, é isso aí. Está muito claro. Digno é o obreiro do seu salário. Aliás, o Senhor Jesus também disse isso. Ó. E quando entrares em alguma casa, comei e bebei do que lhes for servido, porque digno é o obreiro do seu salário. Então, lá estava nos evangelhos. Então é isso aí, viu? Salário não é resultado de carteira assinada, de emprego fixo não, tá? Salário é recompensa por um trabalho realizado. Tá bom. Depois seguimos com mais algumas coisas. Beijocas nas bochechas. E fica na paz de Deus, sempre no nome do Senhor Jesus.